Olá pessoal, estamos aqui para a resolução de mais uma questão da prova do vestibular da UERJ do exame discursivo de Física. Resolveremos hoje a questão de número 2 da prova aplicada para os alunos que iriam ingressar na UERJ em 2016. Vamos à leitura do enunciado. Fenda na ponte Rio-Niterói é uma junta de dilatação, diz CCR. De acordo com a CCR, no trecho sobre a Baía de Guanabara, as fendas existem a cada 400 metros, com cerca de 13 centímetros de abertura. Essa é uma reportagem do jornal O Globo, de 10/4/2014, 10 de abril de 2014. Admita que o material dos blocos que constituem a ponte Rio-Niterói seja o concreto, cuja coeficiente de dilatação linear é igual a 1 vezes 10 a menos 5 graus Celsius a menos 1. Determine a variação necessária de temperatura para que as duas bordas de uma das fendas citadas na reportagem se unam. Essa questão é uma questão de física, obviamente, prova de física. É da parte de termologia, especificamente falando sobre dilatação linear. Beleza? Vamos para a resolução da questão, então. Primeiramente, a gente, como eu falei, uma questão de dilatação, mas existem três tipos de dilatação, a linear, a superficial e a volumétrica. Então, a primeira coisa que eu pensei é qual delas iremos usar, Então, analisando a questão aqui, nós vimos que ele está falando de uma ponte, especificamente a ponte Rio-Niterói, que ela é muito comprida. Então, é um objeto que ele tem o seu comprimento muito maior do que as outras dimensões. Então, já dá a ideia de estarmos falando de uma dilatação linear, porque na verdade na prática todas as dilatações são volumétricas, mas a gente fala de dilatação linear quando nós temos apenas uma grandeza muito maior do que as outras, como por exemplo uma ponte. Então, quando você pega um objeto muito comprido, normalmente as questões vão falar de dilatação linear. Além disso, a questão só dá também uma dimensão, um comprimento da ponte, não dá outras dimensões. Então, mesmo que nós quiséssemos fazer outro tipo de cálculo de dilatação superficial ou volumétrica, não teria como, porque nós só temos uma dimensão, um comprimento, beleza? Então, sendo assim, nós chegamos à conclusão que é realmente dilatação linear, ok? Isso aqui foi só uma introdução, porque alguém pode ter a mesma dúvida e tal. Enfim, vamos continuar. Depois ele fala aqui das fendas, As fendas são esses pedaços aqui, Na época teve a reportagem, porque tiraram uma foto aí falando que de repente poderia ser uma rachadura, Aí, por isso teve a reportagem de esclarecimento da CCR, esclarecendo, que na verdade são juntas de dilatação, que são espaços para que o material possa dilatar sem prejudicar a ponte. E essas juntas, segundo a reportagem, fala que é de 13 centímetros, no trecho sobre a Baía de Guanabara. A cada 400 metros temos 13 centímetros de espaço para que a ponte possa se dilatar sem causar nenhum transtorno. Como é exatamente aqui que eu vou mostrar aqui, temos um espaço de 400 metros e um espaço de dilatação, temos um comprimento de 400 metros e um espaço de dilatação de 13 centímetros para que a ponte possa dilatar tranquilamente, E aí a questão vai perguntar até quanto de variação de temperatura essa junta conseguiria suportar. Então, beleza. Antes aqui de desenvolvermos, lembrando que é importante nós mantermos as unidades de acordo com o SI, Por isso vamos transformar logo esse ΔL aqui, que seria a dilatação, a folga para a dilatação, de 13 centímetros para metros, que daria 0,13 metros, beleza? Então o nosso ΔL passa a ser 0,13 metros e o nosso L0, 400 metros. Agora, nesse momento, precisaremos da fórmula, Qual a fórmula que nós utilizaremos para resolver essa questão de dilatação linear? Você já deve ter visto alguma prova da UERJ, ela tem um formulário, A prova de física tem um formulário logo lá no início. Então tem algumas fórmulas que você não precisa saber de qual, é só consultar o formulário. E a fórmula de dilatação
linear está justamente aqui nesse formulário, essa fórmula aqui pequenininha, que eu vou dar um zoom aqui para que você possa ver com mais facilidade. Temos aqui a fórmula de dilatação linear conforme o padrão da UERJ. ΔL, que é a dilatação, igual a L0, que é o comprimento inicial, vezes alfa, que é o coeficiente de dilatação linear, vezes Δθ, que é a variação de temperatura. Nós temos o ΔL, que é esses 13 centímetros ou 0,13 metros. O L0 nós também temos, que é o comprimento, né, dos pedaços da ponte lá, que são 400 metros. Né? A cada 400 metros nós temos 13 centímetros para dilatar, ou 0,13 metros para dilatar. O coeficiente de dilatação, a questão nos dá, que é esse coeficiente aqui de dilatação, que seria do concreto, né, que é igual a 1 vezes 10 a menos 5 graus Celsius a menos 1. Escrevendo aqui, né, o alfa é igual a 1 vezes 10 a menos 5 graus Celsius a menos 1. Lembrando aqui, né, que em relação à variação de temperatura, que é o que a questão fala, é os graus Celsius e os Kelvin, né, que é a unidade do SI, eles são iguais, né? Uma variação de 1 grau Celsius é igual a variação de 1 Kelvin. Então, para a variação de temperatura, você não precisa se preocupar, porque Kelvin e grau Celsius vai dar no mesmo, né? E ele vai perguntar, né, a questão vai perguntar qual é o Δθ, que é qual é a variação de temperatura que está aqui na fórmula. Só para ficar claro que a pergunta está aqui: determine a variação necessária de temperatura, certo? Vamos então apagar aqui esses desenhos para que nós possamos fazer a resolução. Agora é só aplicação de fórmula, né? A gente já entendeu aí como é que é o contexto da questão de acordo com a fórmula aqui da dilatação linear. Já entendemos o que é a dilatação linear e já identificamos as grandezas aí da questão. Então vamos reescrever a fórmula aqui, né? ΔL igual a L0 vezes alfa vezes Δθ. Agora é só substituir. O ΔL é o 0,13 metros. O L0 são os 400 metros. O alfa é o 1 vezes 10 elevado a menos 5 graus Celsius a menos 1. E o Δθ é o que nós precisamos descobrir. Então vamos deixar ele indicado aqui. Agora nós começamos a fazer as continhas, que essa parte aqui, né, é a parte fácil da questão, né? Só fazer as contas. Vamos começar a fazer as contas com as potências de 10, beleza? Primeiro vamos transformar o 0,13 em 13 vezes 10 elevado a menos 2, né? Só andar aqui, você anda duas casas aqui, né? Para a direita, 1, 2, então ele vira 10 elevado a menos 2, né? Andou para a direita, o expoente fica negativo. O 400, o que a gente vai fazer? A gente tem dois zeros aqui, que seria como se fosse 4 vezes 10 ao quadrado, né? Então esse 10 ao quadrado vezes esse 10 a menos 5, na verdade a gente vai ter uma subtração de expoentes, né? O 2 menos 5 vai resultar em menos 3. O 1 aqui é só uma multiplicação por 1, não influencia. Então teremos 400 vezes 1 vezes 10 a menos 3 resultará em 4 vezes 10 elevado a menos 3, certo? Só contar aqui a quantidade de zeros e subtrair aqui desse menos 5, certo? Fica menos 3, né? E o Δθ repete. Beleza? Agora nós vamos passar o 4 vezes 10 a menos 3 para o outro lado. Então ele vai passar dividindo, né? Esse pedaço aqui a gente passa para o outro lado dividindo. Então teremos 13 vezes 10 a menos 2 dividido por 4 vezes 10 a menos 3 igual a Δθ. Aqui a gente pode dividir essas duas potências de 10, né? Corta menos 2 com menos 3, vai sobrar menos 1, né? Na verdade é uma subtração. Então teremos esse 10 elevado a menos 2 some, fica sobrando apenas o 10 elevado a menos 1 embaixo. Beleza? 13 sobre 4 vezes 10 a menos 1. Agora nós faremos a divisão de 13 por 4. Vamos aqui para o lado para não nos confundirmos. Δθ será igual a 3 vezes 3,25, né, que é a divisão do 13 por 4.
vezes 10 a menos 1. 10 a 1, né? 10 a primeira. Por quê? De onde é que veio esse 10 a primeira aqui? Na verdade, é esse 10 a menos 1 que estava no denominador e passamos para o numerador. Então, ele passa para cima da fração, mudando o sinal do expoente do 10. Beleza? Então, fazendo essa multiplicação aqui, é só andar com uma casa, né? Expoente 1 anda com uma casa para cá. Então, teremos delta θ igual a 32,5 graus Celsius. Essa é a variação que essa junta de 13 centímetros permite. Ele suporta até uma variação de 32,5 graus Celsius de temperatura, fazendo com que esses pedaços de 400 metros se dilatem sem causar nenhum dano à ponte. Beleza? E assim nós resolvemos a questão. Nessa questão aqui, né, teve alguns detalhes de conta, né, que são referentes à exponenciação, né, o tratamento de potência de 10. Eu vou deixar aqui um link aqui para uma lista de exercícios de exponenciação, que aí você pode evoluir mais nessa parte. Eu não explorei muito esse tema aqui nessa resolução dessa questão, porque é uma questão de física, né, e o vídeo ficaria muito grande, mas eu vou deixar um link aqui na parte de cima para que você possa, se você tiver interesse, ver questões de exponenciação. Beleza? Se você gostou desse vídeo, dê um like aí, inscreva-se no nosso canal, e se você tiver alguma sugestão de questão para que nós possamos resolver, coloque aqui nos comentários do vídeo, ou então mande uma sugestão aqui para o nosso Twitter. Beleza, pessoal? E para finalizar o vídeo, nós teremos agora o versículo do dia. Em verdade vos digo, se alguém guardar a minha palavra, não verá a morte eternamente. Esse versículo está no Evangelho de 2 João, capítulo 8, versículo 51. Essas foram as palavras de Jesus. Falou, pessoal. Então é isso aí. Até a próxima.